Por que uma criança Waldorf não precisa de apostila? Quando uma família visita uma escola Waldorf, uma das primeiras perguntas que o pai ou a mãe costumam fazer é: qual é o material didático que essa criança vai usar? Onde eu compro as apostilas, os cadernos, os livros? E a maioria se surpreende quando nós falamos que na pedagogia Waldorf a gente não usa esse tipo de material. E eles se assustam, né? Porque afinal a gente está acostumado a aprender preenchendo fichas de exercício, lendo material apostilado. E no fundo, na pedagogia Waldorf, a gente escolheu um outro caminho para construir o conhecimento. E se você quiser saber qual é esse caminho, vem comigo. Oi, meu nome é Vitor, eu sou professor Waldorf há muitos anos e aqui no nosso canal eu ajudo você a desmistificar a pedagogia Waldorf. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, salvar e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui não serve para a gente demonizar as apostilas. Eu mesmo tive toda a minha educação baseada no método apostilado e foi bom para mim, eu aprendi muitas coisas. É só que a pedagogia Waldorf escolheu um caminho diferente para trilhar na construção do conhecimento junto com as crianças, tá? Porque a apostila, inclusive, ela tem o seu lado muito positivo. Ela organiza os materiais, sistematiza, ela facilita o planejamento, ela garante uma sequência pré-definida. E isso é muito bom para muitas crianças. Só que na pedagogia Waldorf a gente enxerga isso de uma outra forma. Porque enquanto quem estrutura o conhecimento no método tradicional é a apostila, na pedagogia Waldorf o conhecimento é estruturado a partir daquela criança ou daquele grupo de crianças, a partir do olhar, da visão daquele ou daquela professora de classe. E a gente pensa dessa forma: se tudo já está pronto, qual é o papel da criança na construção do conhecimento? E na apostila, a criança consome esse material. Já no caderno das crianças que estudam em escola Waldorf, elas produzem esse material. E geralmente esses cadernos eles são assim, sem capa, sem nada. E eles geralmente podem ter uma folha de seda no meio. E geralmente eles são sem pauta, sem linhas, e isso permite que a criança aprenda a construir a sua linearidade, além de fazer as molduras. Eu chamo de molduras, tá? Tem professor que chama de brilho, tem professor que chama de margem. Então eles constroem essas molduras, essas margens, e eles fazem os desenhos de acordo com o que eles estão aprendendo. E obviamente isso não é feito de forma solta e desestruturada, né? É uma construção que acontece desde o primeiro ano do ensino fundamental, quando eles ganham o primeiro caderno. Então a professora ou o professor vai ensinar essa criança a se orientar nesse caderno, onde ele deve começar a escrever, de que forma ele quer essa moldura, essa margem, esse brilho, que nós começamos da esquerda para a direita, de cima para baixo, a centralização. E naturalmente no começo as crianças não vão fazer os cadernos mais estruturados e organizados. Então se você olhar o caderno de uma criança de primeiro ano, muitas vezes você vai ver os títulos um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, ou as crianças subindo ou descendo o morro, como nós costumamos falar na escola. E isso é perfeitamente normal, porque ela ainda não domina essa técnica, ela não domina essa habilidade de construção do seu próprio caderno. Mas conforme os anos vão passando e ela vai desenvolvendo essa habilidade, elas começam a construir cadernos belíssimos, fazer produções muito belas também. Obviamente que esse tipo de sistema ele dá muito mais trabalho, ele é muito mais exigente tanto para a criança quanto para o professor, porque o professor ele vai transmitir aquele conhecimento para a criança através das histórias, dos contos, das narrativas, das exercitações, como eu já falei sobre isso em outros vídeos e posso falar sobre isso em próximos também, mas também a criança que precisa aprender a se organizar. Então, dá mais trabalho. Ser professor numa escola Waldorf dá muito trabalho. Não necessariamente mais trabalho do que em outras escolas, mas dá mais trabalho nesse aspecto de preparo de material. Porque não é simplesmente você sentar lá, abre uma apostila na página 23,
leiam os 3 primeiros parágrafos, depois resolvam os exercícios, né? A gente precisa construir esse conhecimento para aquela turma. E daí está algo muito interessante. Então, se o professor tem uma sala de coléricos, mais sanguíneos, ele vai construir a narrativa e o caderno de uma forma. Se ele tem mais melancólicos, fleumáticos, de outra forma. Se ele tem uma sala mais equilibrada, ele vai ter que pegar vários elementos de todos os temperamentos. Aliás, vocês já ouviram falar dos temperamentos? Eles são uma ferramenta muito útil dentro da pedagogia Waldorf. Se quiser que eu fale mais sobre os temperamentos, escreve aqui nos comentários. Então, eu acho que uma das maiores vantagens de não usar apostila na escola Waldorf, de fazer com que a criança construa o seu próprio caderno, construa o seu próprio conhecimento, está justamente nisso, no florescer da criatividade da criança, da sua organização, do seu senso estético, do seu senso artístico e do vínculo que ela cria com esse professor que está conduzindo o trabalho com ela, né? Porque esse professor ele vai produzir um texto para cópia na lousa que ele sabe que a sala vai dar conta de copiar, que vai vir a partir daquilo que ele já colheu da turma como resposta das narrativas e das histórias que ele criou. E isso é muito positivo, né? Porque faz com que a criança se vincule mais ao conhecimento. Outra coisa é o estudo, né? Então, mais para frente, lá no Fundamental 2, quando as crianças, os jovens, já constroem os próprios textos com mais autonomia, eles vão se vincular muito mais facilmente aos materiais de estudo, eles vão conseguir estudar com muito mais facilidade. Afinal, eles mesmos produziram aquele texto, eles vão entender a linha de raciocínio deles. E daí isso é bacana, porque o professor pode introduzir diferentes métodos de construção de texto, né? Então nós temos, eu, por exemplo, tenho vários tipos de texto que eu gosto de ensinar para os meus alunos. Um deles é o Eu Nasci 10 mil anos atrás, que é quando geralmente eu aplico esse tipo de texto nas épocas de história ou de geografia. Então, a partir da narrativa, da história, do momento histórico que nós estamos estudando, eu peço para eles construírem um texto como se eles fossem uma pessoa vivendo naquela época, naquela região, e elas vão construir uma história, uma narrativa, falando sobre como era a vida naquele lugar. E nisso elas vão abordar os aspectos históricos, os fatos que aconteceram, como era viver naquele local. Isso torna o conhecimento muito mais rico. Outra forma, por exemplo, é o texto sanduíche, que geralmente eu usava quando eles estavam começando a ganhar essa autonomia. Por que sanduíche? Eu dou as 2 fatias de pão e eles fazem o recheio. Ou seja, eu dou o começo do texto, dou o final do texto, e eles precisam construir uma linha de raciocínio ligando esse começo e esse final. É bom porque daí a criança não fica solta, sem saber por onde começar, por onde terminar. Outro tipo é o texto fechadura, que nada mais é do que chaves, então usar palavras-chave, tópicos e subtópicos para que eles possam construir o texto deles. E assim por diante. Se vocês quiserem que eu também fale mais sobre esses tipos de texto, só escrever aqui que quem sabe eu preparo um material com muito carinho para vocês. Mas o bacana de tudo isso é que a criança e jovem, conforme ela vai crescendo e aprendendo a aprender, ela começa a perceber como ela aprende. Então ela começa a perceber qual tipo de texto, qual tipo de construção funciona melhor para ela. E daí mais para frente, quando eles têm mais autonomia, eles falam, não, eu vou fazer um texto sanduíche, eu vou fazer um texto Eu Nasci 10 mil anos atrás, vou fazer um texto fechadura, ou outros tipos de texto, né? Mapas mentais, enfim, diversas formas de textos que eles são instruídos a escrever. E você, aprendeu com método apostilado ou sem apostila? Quais são as vantagens e desvantagens que você enxerga em cada um deles? Conta pra mim e até o próximo vídeo.